Que hoje a leitura que vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, começando no versículo 25. Então, abra sua Bíblia, acesse no seu celular ou acompanhe pelo nosso telão. Que diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixado quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma entrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas e, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. E essas são palavras de salvação e nós damos graças a Deus. Isso. Fique à vontade, meus irmãos, pode sentar. Muito bom estar de volta. Toda vez que a gente faz isso é porque a gente está ajustando aqui as coisas. A gente fica arrumando palavra aqui para completar. Pastor ungido, eu contei para vocês a história do pastor, que a moça achava ele muito ungido, que tem a hora que ele parava assim, aí ficava, aí uma jovem disse para ele: pastor, eu acho tão bacana quando o senhor tem aquela unção, que o senhor para assim, depois o senhor volta, é uma unção muito grande, né? Ele disse: não, minha filha, é que eu não consigo enxergar, eu fico procurando, mas ainda estou enxergando. Que bom estar de volta. Depois desse tempo, eu e Juliana estávamos de férias por um tempo, de aulas, depois de férias, e emendou com as férias, a gente fez uma viagem aos Estados Unidos, onde fomos lá convidados para pregar, lá na instalação do Bispo de Dallas. Foi uma viagem muito abençoada, muita coisa boa ainda para acontecer entre as nossas igrejas. Foi muito bacana, graças a Deus, por sermos uma igreja assim, somos uma igreja global. Nós não somos uma igreja na Bernardo Vieira 1200. Nós somos uma igreja na Avenida do Mundo. Nós temos relação com o mundo todo. A igreja é assim. Graças a Deus por isso. A prova disso são esses nossos irmãos que estão aqui lá de Indiana, nos Estados Unidos. Vieram essa delegação toda para ministrar a conferência da adoração. Vocês estiveram aqui? Alguém esteve aqui nesse final de semana? Olha aí. O pessoal está incendiado. Então, vocês querem agradecer a eles? Vamos agradecer. Thank you, they just saying thank you. For you coming. Todo o caminho lá, daquela terra fria para aqui. Graças a Deus. Nós estamos, durante agora na Quaresma. Quaresma é um tempo que a gente propõe uma reflexão, propõe 40 dias, onde a gente pensa em refletir um pouco sobre a vida com Deus. Quaresma é sempre um tempo bom para refletir, é muito especial para isso. E no mundo todo a gente passa por esse tempo de reflexão. E aí escolhemos refletir esse ano, durante a Quaresma, os 40 dias,
de chamar 40 dias com Jesus, com as parábolas de Jesus. Semana passada nós vimos a parábola do semeador. E é interessante, eu não sei quem nomeou esses títulos da Bíblia, eu nunca me preocupei com isso, mas a parábola do semeador, ela de fato fala sobre o semeador, mas na parábola, na história do semeador, o semeador só semeou. O que é mais importante ali naquela parábola era o quê? O solo. Que tipo de solo é o nosso coração? É isso que é importante. Se é um solo fértil, se é um solo de pedra, porque a semente é a mesma. A semente é a mesma e é fértil, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Mas dependendo como estiver o nosso coração, é que ela vai frutificar ou não. Hoje nós saímos da parábola do semeador e vamos agora para a parábola do bom samaritano, que é outro título que a gente às vezes não entende. Por que bom? Havia mau samaritano? Ou havia bom samaritano? A questão é que esses títulos, mais uma vez, eu não sei de onde vem, nunca me preocupei. Mas vê, samaritano, sim, tinha por isso que eu acho que quem escreveu esse título deve ter sido um dos inimigos, porque os samaritanos, eles eram um povo que estava no norte de Israel, na Samaria. Esse povo, durante o exílio, a Babilônia tomou, não só a Babilônia, outros povos dominaram Israel ali por cima, e esse povo, essa região, se miscigenou, se misturou com aqueles povos pagãos. E com aqueles povos pagãos, também se misturaram com seus deuses. E a Samaria ficou com uma adoração esquisita, adorando a deuses estranhos. Havia um templo depois em Samaria também, havia um templo no Monte Gerazim, etc. Mas eles, a tribo de Judá e o povo de Israel, eles estavam adorando em Jerusalém ao Deus único, verdadeiro, e isso criou um problema grave entre eles. E até os dias dessa época ainda perdurava essa luta, esse preconceito, essa indisposição entre esses dois povos. Tanto que quando Jesus vai no poço, quem é que ele encontra naquele poço lá em Samaria? A mulher samaritana. E todo mundo acha estranho como é que ele vai falar com a mulher samaritana. Ele é judeu por causa disso, porque havia essa intriga, vamos chamar assim, entre esses povos. Mas havia, Jesus pega esse momento e conta essa história, claro, que é uma parábola, ela não é uma história verídica, poderia ser, mas não é, é uma parábola, e ela não começa como alguns começam a ler no versículo 30, ela começa no versículo 25, por quê? Porque começa aqui quando ele diz, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Várias vezes isso aconteceu, deles quererem pôr Jesus à prova. No nosso linguajar aqui, nordestino, pernambuquês, a gente diz, todos eles rasgaram a boca. É que essa geração não sabe o que é isso. Né? É outro vocabulário. Não, deixa eu ver quem é que sabe. Não é Dagó sabe. Não é Dagó? Rasgar a boca. Todos se deram mal. Por quê? Porque tentavam colocar o Senhor dos Senhores numa esquina, encurralar Jesus. Já pensou? Jesus já estava lendo a cabeça deles. Ô, pobres infantes. Aí ele diz assim, queria colocar ele à prova e perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus devolve para ele. O que é que está? Sabia que ele era da lei? O que é que está escrito na lei? Está escrito que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a si mesmo. Então pronto, vai e faça isso e você vai ser salvo, você vai viver. Porque esse é o resumo da lei, que o próprio Jesus diz, esse é o resumo da lei. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu estou sendo o cristão perfeito, o melhor cristão do mundo, porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu só terei a Deus como Senhor. Eu não terei outros deuses diante de mim, já estou cumprindo o mandamento. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu farei o melhor por ele, porque como se estivesse fazendo para mim mesmo. Então, tentou colocar Jesus numa enrascada e, claro, não conseguiu. E Jesus, depois disso, conta a história da parábola. Para quê? Para ilustrar esse ensino. A parábola é a ilustração do ensino que Jesus queria dar. Qual é o caminho correto? Quem eu devo ser? Lá no final, ele diz assim, qual deles três
você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Então, essa história, essa parábola, esse ensino que nós temos hoje aqui, que fala do samaritano, e eu a partir de agora chamo ele de o samaritano, ele envolve outros personagens, envolve um sacerdote. Porque que história é essa? O sujeito ia no caminho de... A gente pensa que batedor de carteira começou aqui em Recife. Não, já tinha muito tempo. O cara ia lá para Jericó, para a cidadezinha lá dele, no cavalo, e aí chega um salteador lá, um batedor, um desses aí, e pega ele, dá uma surra, tal, rouba ele, deixa ele lá no chão. Aí vem o quê? Vem o primeiro personagem, vem o sacerdote. O sacerdote passa, olha e diz, Deus te abençoe. E vai embora. Mas vem o segundo personagem. Mas ele, como sacerdote, era esperado que ele fizesse alguma coisa, não é verdade? Você como cristão, você como cristã, você quando age em algum momento, ou na família, ou no trabalho, ou entre os amigos, qualquer coisa, a pessoa já cobra e diz, mas você não é cristão? Mas você não é pastor? Aí o sacerdote já é cobrado dele. E ele não faz nada, piora a coisa. Aí depois disso aí vem o levita. O levita, às vezes a gente se engana, e algumas pessoas tentam atribuir ao levita esse pessoal que canta aqui no louvor. Eu sou um levita, eu canto no... Você é um levita? Então você tem que fazer muito mais do que tocar violão. Porque os levitas era aquele povo que cuidava do templo, cuidava de tudo, cuidava da parte de adoração do templo do Senhor. Eles eram responsáveis por tudo. E não apenas pelo templo, e não apenas para tocar um instrumento. Um instrumento pode ser um levita, mas ele faria muito mais do que tocar um instrumento. Então passa o levita. Quando passa o levita, também é esperado dele uma atitude. Afinal de contas, ele está na casa de Deus, ele está ali ministrando na casa de Deus. E ele passa ao largo, de repente canta uma canção, faz um refrão, bate uma bateria e diz, Deus te abençoe. E depois vem a terceira figura desse episódio, que é o samaritano. O samaritano vem, dele não é esperado nada, dele não é esperado que ele se comporte como uma pessoa digna, ele não é esperado que ele seja um homem generoso, uma pessoa generosa, nada é esperado, porque de Samaria eles não esperavam nada. Eles não queriam nada com Samaria. Mas é exatamente essa pessoa que toma uma atitude, que faz alguma coisa. Então, a pergunta que a gente faz aqui hoje é, com quem eu quero me parecer nessa história? Quem eu desejo me parecer nessa história? Quem eu sou nessa história? Você já pensou comigo quem você deseja ser nessa história, nessa parábola do samaritano? Pois bem, essa é a nossa ideia aqui hoje. Eu quero que você saia por aquela porta hoje. Que você que está em casa assistindo, onde você estiver, quem sabe no carro, você também possa ter essa ideia. Quem eu sou? Eu sou o sacerdote? Eu sou o levita? Eu sou o samaritano? Na realidade, isso são tudo expressões, mas quem nós devemos ser é Jesus. É o que nós queremos ser. Nós queremos ser iguais a Jesus. Porque Jesus faria aquilo que o samaritano fez. Aquilo que aquele homem fez era a atitude de Jesus, era tudo esperada. Se Jesus passasse, ele faria exatamente aquilo. Então nós queremos ser iguais a Jesus. Afinal de contas, nós somos discípulos de Jesus. E um discípulo também a palavra discípulo tem a ideia de aluno. Mas não é um aluno que está numa sala de aula apenas assistindo uma aula e depois vai e faz o que quer. Não. O discípulo, na perspectiva bíblica, é alguém que quer ser igual ao seu mestre. Eu quero ser igual ao meu mestre. E o mestre é Jesus. Nós, como discípulos de Jesus, queremos ser iguais a Jesus. Mas está muito difícil. Claro que está. Claro que é difícil. Mas é a nossa meta. É o nosso propósito. Nós seguimos para o alvo. O que é que o apóstolo Paulo diz quando ele fala aos filipenses? Não que eu tenha alcançado, mas eu sigo para o alvo. Buscando a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Ele segue buscando, eu sigo buscando, o discípulo é esse. Então, feito esse quadro, o que é que eu preciso fazer para me parecer com Jesus a partir da história do samaritano, que eu a partir de agora paro de chamar bom,
para não ser politicamente incorreto. Por quê? Porque, para mim, o samaritano é uma pessoa como outra qualquer. Para alguém que não gosta deles, ele é bom porque o resto não presta. Então, para mim, não. Para mim, ele é apenas um cidadão que foi chamado de bom, porque, na perspectiva de todos, nada era esperado dele, eu volto a dizer. O que é que eu preciso fazer para me parecer com Jesus? Ora, eu preciso fazer algumas coisas. A primeira coisa que eu percebo nessa história é que eu preciso ter compaixão daqueles que necessitam ou que precisam de mim, pelo menos. Porque o coração de Jesus é um coração compassivo, é um coração amoroso, é um coração que acolhe, que ama, que abraça. Então eu preciso ser igual a ele. Quando Jesus estava, em certa ocasião, a Bíblia diz que ele olhou para o povo e ele ficou triste. Por quê? Porque ele viu que o povo era como, ele teve compaixão do povo, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Gente, nós não somos de área rural, mas você pode imaginar uma ovelha sem pastor? Uma ovelha sem um pastor é uma criatura perdida. Ela não tem orientação. A ovelha, ela ouve a voz do pastor, ela segue a voz do pastor. Você pode chegar lá e dar os gritos que você quiser, oferecer bombom, chocolate, o que você quiser. Ela não vai dar nem bola para você, se você não for o pastor dela. Quando você falar, chamar pelo nome, como um amigo meu chamava e não vinha, e o sogro dele, quando chamava Gildete, fulana, chamava as ovelhas pelo nome. Elas vinham tudinho, tudo para o curral. Cadê você, Maria? Lá vinha ela, a ovelhinha. Mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, quando nós falamos de uma ovelha sem pastor, Jesus teve compaixão, porque ele sabia, aquilo era uma ilustração perfeita para o tempo de Jesus, uma sociedade rural, de dizer, esse povo está perdido como ovelha sem pastor. Para nós aqui talvez não signifique muita coisa, mas para o interior, vai lá e diz para você ver. Então esse povo estava perdido e Jesus teve compaixão. Então eu preciso ter compaixão daqueles que precisam de mim. O que esse samaritano fez? Ele demonstrou compaixão, ele olhou com um olhar compassivo, mas fez mais que isso. Ele parou o seu cavalo. Ele devia estar no cavalo, né? A gente supõe que ele estava no cavalo, porque ele passou ao largo e ele estava lá. E aí ele parou o seu cavalo. Foi a primeira atitude dele. Parou porque teve compaixão. Parou porque o seu coração se compungiu, porque o seu coração ficou sensibilizado, porque aquilo mexeu com ele lá dentro. Ele se moveu de uma íntima compaixão, teve um amor despertado, de sentir o coração do outro, a dor do outro, e aí ele parou o seu cavalo. Olha o que diz o texto. Chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. É mais do que compaixão. Eu posso ter uma compaixão superficial. Eu posso ter uma compaixão, são coitados, estão precisando de ajuda, mas não a minha. Mas esse aí não. Ele parou o cavalo dele e disse, esse rapaz precisa da minha ajuda. Cristo, a semelhança aqui do samaritano, quando ele nos viu caído, quando ele nos vê caído, e se você hoje chegou aqui ou nos assiste e está caído de alguma forma, você veio aqui porque Jesus está aqui para levantar você. Ele está aqui para levantar você. Ele vai levantar você hoje. Ele vai erguer você. Existe um equívoco ali em João 15, quando se fala da videira verdadeira. Em algum momento diz que o agricultor vai cortar. Aquela palavra não é cortar, é prune, é de podar e levantar. Você fala com qualquer plantador de uva e ele não vai cortar aquela planta. Ele vai levantar. Alguns deles cuidam dela limpando as sujeiras das folhas, com esponja, com pano, e amarra direitinho para que elas ressujam novamente. Então, se você está aqui hoje, por acaso, em algum momento, você tropeçou, você está tropeçando, você está se sentindo assim, muito bem, Jesus é o bom pastor, e Jesus é a figura do samaritano, ele parou aqui hoje, está olhando para você. Pode ter certeza disso, ele vai agir em seu favor. Quem está sofrendo na sua vida, que Deus colocou no seu caminho, pense com isso. É a hora de você pensar, eu preciso ter compaixão dessa pessoa. E sabe qual é a pessoa que mais sofre no mundo? Quem é a pessoa que mais sofre no universo? Quem é a pessoa que mais sente a carência da vida? É aquela pessoa que ainda não conhece a Jesus.
Porque todos os sofrimentos, como o apóstolo Paulo diz, nem se compara com aquele da perdição eterna. A perdição eterna é o grande mal da humanidade. Se você não conhece a Jesus, você tem uma perdição eterna. E se eu, como cristão, não tenho um coração compassivo, não tenho um coração de compaixão, eu não vou fazer nada por você que precisa. Nós não vamos fazer nada por aquelas pessoas que precisam. Está aí chegando o HB 32, e eu me lembro muito bem quando eu cheguei no corredor daquela igreja lá nos Estados Unidos e vi um cartazinho que tinha escrito Happening. E eu, curioso como sempre, fui logo perguntar o que danado é isso aqui, Happening. Em inglês não tem, que danado é isso? Em inglês, essa expressão, nunca consegui traduzir. Eu perguntei o que é isso. Ele disse, um encontro para adolescente e tal. Eu disse, o que é que eu faço para levar para o Brasil? Trouxemos para cá, está aí hoje centenas, milhares de adolescentes que já conheceram a Jesus. Está chegando uma aí. Então, se eu tenho um coração compassivo, se eu sou um bom samaritano, um samaritano desses, eu vou atrás dessas pessoas, desses meus amigos, da escola, da faculdade, de onde for, da minha vizinhança, meu sobrinho, meu neto, aquelas pessoas que eu sei que precisam, que ainda não encontraram com Jesus, eu vou fazer isso. Eu vou chamar para um concílio que logo se aproxima, eu vou chamar para o culto. Essa semana alguém falou aqui com o Juliano e disse, eu estou levando 5 amigas para o culto. 5, né? 5 crianças. 5, não, para o culto. Crianças. E ela disse, porque elas precisam de Jesus. Olha que coisa linda. Eu não tenho estrutura para isso não, gente. Cá para nós. Você parou o seu cavalo? Entendeu? Para o seu cavalo, filho. Para o seu cavalo. E aumenta a compaixão do seu coração. Mas também, se eu quero me parecer com Jesus, eu vou continuar. Porque tem outras situações. Eu vou me aproximar para conhecer a realidade, porque parar só não é suficiente. Eu parei, ele parou, olhou e percebeu a necessidade. E o que ele fez agora? Ele desceu do cavalo. Desceu do cavalo. Se eu fosse um orgulhoso, não desceria do cavalo. Talvez eu tivesse até reserva. Esse homem está muito ferido, está sangrando. Vou me aproximar dele, não. Vou deixar aqui uma ajuda para ele, vamos embora. Não. Ele desceu do cavalo, ele se aproximou. Assim como Jesus se aproximou de você e de mim um dia. Porque um dia nós estávamos assim, no caminho de Jericó, talvez pior do que esse rapaz, em situação terrível. E Jesus parou. Gente, vocês presenciaram algo inédito. Eu acho que nos meus 40 anos de ministério, eu nunca esfirrei num culto. Olha aí, há tempo para tudo, diz a palavra de Deus. Olha, quando a igreja está ungida, até o espirro é do Senhor. Onde é que eu estava mesmo? Vê bem. Jesus parou um dia o cavalo para conversar com você. Ele parou para conversar comigo no dia 21 de dezembro de 1979. E ali ele conversou comigo. Ele parou e me viu, me reconheceu como um necessitado. E ele parou também para reconhecer você. Ele viu você. E aí o samaritano para e se aproxima dele. Se aproxima para saber a realidade. O que é que a Bíblia diz? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus habitou entre nós. E hoje ele habita, mas ele habitou fisicamente. Ele veio e participou. Ele sofreu tudo aquilo que eu poderia sofrer, para que eu não necessitasse sofrer mais. Ele morreu naquela cruz terrivelmente. Poderíamos se livrar dela. Ele desceu ao escalão mais baixo, sendo ele o rei dos reis, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas o samaritano se aproximou dele com atitude. Aproximou-se decidido a fazer alguma coisa. Você parou o seu cavalo agora. Qual é a sua atitude agora? Você desceu do cavalo. Esses dias, pensa comigo, você tem descido do cavalo para ajudar as pessoas, para ser Deus na vida delas, para ser o reflexo de Deus na vida dessas pessoas.
daquelas pessoas que você sabe tanto que estão precisando da palavra de Deus, estão precisando da salvação, estão precisando de ajuda. Pois bem, ele não apenas orou mais uma vez e passou, ele foi lá. Mas além disso, ele indo lá, ele fez algo também muito interessante, porque para mim parecer com Jesus, eu tenho que carregar a minha cruz. Não é verdade? Jesus disse, carrega a sua cruz. Você tem uma missão. A cruz é a sua missão, não é aquela pessoa não, que você está na sua cabeça aí. Não, é a sua missão. E se eu quero me parecer com Jesus, eu preciso carregar os outros. Carregar o próximo comigo. Levar ele comigo, levar ela comigo. Insistir. Ser o chato. Mas anunciar o Evangelho. Não precisa ser chato não, pode ser mais simpático. Vocês assistiram aquele filme Até o Último Homem? Aquilo é a figura do Evangelho. Aquele rapaz era um cristão, ele foi para a guerra. E ele não queria atirar em ninguém, ele se negou a atirar em alguém. Mas ele foi para a guerra para salvar pessoas, não foi? Com aquele sacrifício todo, ele continuava indo e ele perguntaram, até quando você vai fazer isso? Ele disse o quê? Até o último homem. Até que haja um, eu estarei lá buscando eles para salvá-los. Jesus está aqui até o último homem, até a última pessoa. Porque Jesus é a figura do bom samaritano no nosso meio. E nós, como seguidores dele, deveremos ser aqueles que queremos nos aproximar e nos assemelharmos a ele e sermos os bons samaritanos desse tempo até o último homem. Qual é o lema, a visão dessa igreja? Ela está muito clara, está ali na frente para que todos vejam. Abacuque 2. Alcançar todas as pessoas para Jesus. Nós estamos aqui para isso. Você quer repetir comigo? A nossa visão é qual? Alcançar todas as pessoas para Jesus. Até o último homem, até a última mulher, até a última pessoa, até onde eu puder ir. Porque nós sabemos a necessidade e nós somos essa figura do bom samaritano, desse exemplo. Deus colocou sobre ele, depois ele colocou o rapaz lá, que tinha sido salteado, sobre o seu próprio animal. Ele colocou o cara lá doente, lá ferido, no seu próprio animal e carregou. Significa que ele foi andando. Ele foi andando, puxando o cavalo com o rapaz afetado lá, baleado, sei lá eu como estava, cheio de paulada, em cima do cavalo dele. Muitas vezes você tem que caminhar com alguém. Às vezes carregar alguém vai diminuir o seu ritmo, vai diminuir a sua velocidade. Mas você precisa carregar essa pessoa. Então você não pode negar, está muito lento, eu vou na minha, eu vou na frente, eu vou seguir o Senhor, eu vou buscar Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero mais. Muito bem, mas quem você está trazendo com você não acompanhou. Às vezes tem um marido, uma esposa, meu marido não está muito espiritual, ele não está querendo muito, então eu vou com tudo. Ele quer ficar na igreja, então ele fica, eu vou para outra que seja mais veloz. E deixa ele lá. E deixa ele lá. E vice-versa, o marido também. Não é só a esposa, não. O cônjuge. Não, porque eu estou numa velocidade. Isso é jogo desigual, gente. Sabe como é jogo desigual? Um está numa velocidade e o outro está numa outra. Imagina que se você está no jogo desigual, você está nessa velocidade e o outro está no outro. Se esse aqui estiver mais rápido, esse jogo, essa carroça vai ficar assim, ó. E não sai do canto. Mas os dois caminhando juntos. Então, se você está carregando alguém que está fazendo você diminuir o ritmo, diminua com ele. Diminua com ele. Vá lá e diga, eu estou com você. Eu vou caminhar com você. Se você está discipulando alguém, você vai discipular alguém, vai levar um tempo, até que ele pegue e engrene aí a maquinagem. Então, você vai com ele. Se você está carregando alguém, bote na sua cabeça. Diminua a velocidade se você estiver pesado. Mas não largue ele no chão. Samaritano é assim. Samaritano somos nós. Essa cavalgadura aí, a gente segue com ele, com Jesus. Porque a gente quer se parecer com Jesus. Não é verdade? Mas eu tenho mais. Quer ver outra coisa que esse rapaz fez? Ele não apenas carregou ele, mas ele cuidou pessoalmente. Então, se eu quero parecer com Jesus, eu tenho que cuidar pessoalmente daqueles que precisam de mim.
Eu tenho que cuidar. Veja o que ele fez. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Cuidou dele. Foi o enfermeiro, foi o médico que não tinha. Ficou perto, ajudou, deu água, protegeu do tempo. Ele não abandonou na entrada da cidade, disse: agora eu tenho que seguir para o meu negócio, e você fica aí que eu vou para uma reunião de negócio. Não. Ele não achou que tinha feito um grande favor, só porque pegou ele e deixou ele ali. Não, ele foi com ele, levou para um lugar onde ele pudesse se recuperar, ter um tratamento. Isso é mover do Espírito na nossa vida. É cuidar das pessoas que precisam de mim e que pedem ajuda. A gente canta uma canção aqui, quer dizer, tem uma geração que canta, outra que ouve. Não é verdade? Aquela que diz assim: eu preciso de você. Está vendo? Tem uma geração boa aqui. Que dá pra cantar. Por isso que eu disse, tem uma geração que canta e uma outra que ouve. Está vendo? Porque a gente precisa um do outro. Nós precisamos uns dos outros. Você sabe qual é a maior... Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você sabe qual é o maior propósito dos dons espirituais na vida da igreja? É suprir a necessidade da igreja, da família da fé, e gerar unidade. Por causa disso que a gente acabou de cantar. Porque o apóstolo Paulo diz: tem todos os mesmos dons? Todos os dons? Qual é a resposta? Não. Ele fala na retórica. Ele diz: não, não tem. Tem todos os dons de profecia? Não, não tem. Mas tem alguns que tem. Então, o que tem, eu preciso dele, porque eu não tenho. O que tem um dom de profecia, ele é útil para a igreja, porque se ele não tiver, a igreja não tem profecia. Se ele tem outro dom qualquer, a gente se completa, porque nós todos não temos os mesmos dons. Mas às vezes a igreja, o povo, vive como se os dons fossem um troféu, como se os dons fossem um privilégio que eu tenho. Você não tem ainda? Ah, desculpa, mas eu tenho. Eu tenho. E aí eu vou buscar os dons para o meu bel prazer, o que é um absurdo, o que é uma agressão ao propósito de Deus, quando eu faço isso. O único dom que eu busco, que me traz benefício próprio só para mim, é o dom de línguas estranhas, que o nome já diz, é estranho. Ninguém entende, só se tiver intérprete. E na maioria das vezes não tem, e eu uso no meu pijama, na minha particularidade. Os demais são bens para o bem comum. Por isso que a Bíblia diz, para que são os bens, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 12, para o bem comum. Para isso foi dado os dons, para o bem comum. Então, nós aqui, como povo de Deus, cuidamos dos outros, porque nós precisamos, porque eu tenho uma capacidade talvez de cuidar que você não tenha. Eu tenho um dom que você não tenha, e eu cuido de você, você cuida de mim em outra área. O samaritano fez exatamente isso, ele cuidou, aqui foi fisicamente, mas ele cuidou a igreja, gente. É a maior hospedaria que Cristo leva cada um de nós, levou cada um de nós um dia. Um dia Jesus me trouxe para essa hospedaria, para a igreja. E daqui eu não saí mais. Apesar de já ter ficado bom, salvo, mas agora eu me tornei um enfermeiro da hospedaria, que quero cuidar de outros. Muitos deixam na porta do hospital, da igreja, alguém e vai embora. Aqui foi diferente, esse homem cuidou do sujeito lá. Mas ele fez ainda algo mais que Jesus também faria e que eu e você precisamos fazer. Se eu quero me parecer com Jesus, não tenha dúvida, eu vou precisar investir. Eu invisto na restauração de vidas. Eu invisto na restauração de vidas. Olha o que diz o texto. No dia seguinte, Deus deu 12 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver, além dos 2 denários. O samaritano pagou as diárias daquele homem. Deu dinheiro para que o homem lá da hospedaria cuidasse dele.
que ele tinha que seguir, mas ele ia voltar, e você devia ser bem conhecido, porque ele ainda ficou fiado, não foi? Quando eu voltar, eu pago o resto que precisar. E o sujeito confiou nele. Então, esse homem, apesar de ser uma figura fictícia, para nós, a realidade é, ele era uma pessoa de caráter, ele era uma pessoa íntegra, que as pessoas confiaram nele, para que ele pagasse de volta o que sobrasse, o que precisasse, na volta. Ele investiu, ele cuidou. Aqui foi dinheiro, o nome disso é dinheiro, ele pagou para cuidar daquela vida. Pagou para que aquela vida pudesse ter acesso e ficar boa. Ele deu do tempo, ele deu do amor, deu do cuidado, deu do que ele tinha vinho, tinha óleo, e ele deu o seu próprio recurso para cuidar daquela vida. Um bom samaritano faz isso, um bom cristão faz isso. Investe na obra de Deus para salvar pessoas que estão aí. Salvar pessoas que estão precisando da salvação. E aí ficou a pergunta, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assistentes, dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus disse, vá e faça o mesmo. O que é fazer o mesmo? É sentir compaixão, é observar, é agir, é carregar, é cuidar, é investir. A gente estava ali, o menino estava vendendo água. Ora, aqui tem um bebedor, gente. Só que se você não souber, aqui tem um bebedor com água de graça. Mas ao invés disso, por isso que o pastor Gabriel disse, você não está comprando água. Você está investindo numa vida. Se você, agora no acampamento, nós levantamos dinheiro aqui, esses meninos no acampamento, vocês sabem, em janeiro foram quase 200 meninos aqui. Quantos deles aceitaram Jesus? Mais de 50, não foi? Que tomaram a decisão por Cristo. Mas, o meu carro nunca foi tão bem lavado. Se tu parasse aqui todo dia, ele lavava o carro. Ele lavava carro, vendia chocolate, vendia tudo para levantar recursos, para pagar a inscrição dos jovens adolescentes que foram para o acampamento. Isso é uma maneira de investir, claro que é. Quando eu me torno um dizimista, é uma maneira de eu assumir meu compromisso e investir no reino de Deus. Investir na obra de Deus. Além de eu estar sendo obediente, eu estou sendo obediente investindo. Você sabe que havia um grupo de pessoas que investia, vai ler o Evangelho, que investia no ministério de Jesus. Que bancavam a obra de Deus, a obra de Jesus. Você acha que aqueles 12 não comiam, não? Comiam e muito. Eles comiam, eles se hospedavam, eles estavam ali precisando de recursos. E tinha dinheiro que era investido por pessoas que acreditavam naquele ministério. E para nossa surpresa ou não, eles são hoje os que financiaram a nossa salvação. Porque Jesus chegou até nós porque houve pessoas que suportaram o seu ministério financeiramente, materialmente. Jesus não era um anjo, não. Ele era o verbo que se fez carne. A gente precisa fazer como esse rapaz aqui. A gente precisa sentir. A gente precisa ver. A gente precisa agir, carregar, cuidar, investir. E a pergunta é, com quem você se parece nessa parábola? É isso que vai sair daqui hoje. Com quem você se parece? Talvez você possa se parecer com o sacerdote, ou com o levita, ou com o samaritano. Mas também tem uma outra figura aí, não tem? A quarta figura, que é o rapaz que foi assaltado. O necessitado, que precisava de ajuda. Talvez você esteja aqui hoje na figura dessa pessoa, que precisa de Jesus decididamente. E é para isso que eu quero chamar você essa noite. Para que você tome uma decisão por Jesus. Porque nós, samaritanos, estamos aqui prontos para abraçar você, para cuidar de você, para amar você, para trazer você para dentro da nossa casa, da nossa célula, do nosso ministério,
para ministrar na sua vida, para ministrar cura na sua vida, para ministrar salvação na sua vida. Talvez você seja essa pessoa. E eu quero agora, nesse momento, convidar você para tomar essa decisão. De que você, ainda que se arrastando, ainda que você esteja sofrendo, que você tenha a capacidade de dar um passo de fé. E vir aqui à frente para que nós cumpramos o nosso ministério de bons samaritanos e possamos acolher você, abraçar você. Eu quero que vocês, se possível, possamos ficar de pé nesse momento. Você pode ficar de pé nesse momento, por favor? Se você é essa pessoa, só quero que você faça uma coisa. Que você levante a sua mão onde você estiver. Que nós queremos orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe você. Esses que se assumem são aqueles que recebem. Os que se assumem são os que recebem. Se você precisa de Jesus hoje, mantenha a sua mão levantada. Estamos vendo aqui. Deus abençoe. Deus abençoe você. Amém. Amém. Venha. Aleluia. Glória a Deus. Dê um passo de fé. Venha aqui à frente para nós orarmos por você. Nós queremos orar por você. Nós queremos impor as nossas mãos. Isso, vem aqui à frente. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Vem aqui à frente. Deus abençoe. Pode vir, pode vir, pode vir. Abra um caminho. Traga alguém que esteja com você querendo. Carregue essa pessoa nos seus braços até aqui. Para que possa receber Jesus nessa noite. Se você é essa pessoa, se você está naquele caminho ali precisando dessa ajuda, esse é o momento. A gente vai orar por você agora. Amém? Vocês que são os bons samaritanos, estendo a mão para a vida dessas pessoas nesse momento. A decisão que vocês estão tomando, se você está tomando essa decisão pela primeira vez, saiba, é a decisão que abriu as portas do céu para a sua vida. É a decisão que abriu a porta do céu para a sua vida. É a decisão que abriu a eternidade com Jesus para a sua vida. E você vai fazer na sua intimidade essa oração que eu vou fazer agora. Faça na sua intimidade, dizendo para você e para Jesus: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Eu aceito a você como meu Senhor e Salvador nesta tarde. Quero andar contigo, Senhor. Recebe a minha vida em tua presença, em nome de Jesus. Se você está também precisando de oração de reconciliação, vamos orar. Senhor, abençoe cada uma que está aqui, que precisa de uma reconciliação, que precisa de andar contigo, precisa se aprofundar na tua presença. Senhor, eu peço que o teu Espírito esteja agora soprando na vida dessas pessoas. Que em nome de Jesus, que nós possamos ser aqueles, como igreja, Senhor, que vamos acolher, que vamos amar esses jovens, Senhor, esses homens, essas mulheres, todos eles possam receber de Ti, Senhor, a porção que eles precisam hoje para sair daqui como Teus filhos, em nome de Jesus. E a igreja faz o quê? Celebra, aleluia, glória a Deus. Se você recebeu aqui, encosta. Esse é o Ministério Decisão que vai tomar conta de vocês. Deus abençoe, Deus abençoe. Vai até ali, vocês vão receber um presente. E agora o que é que a gente faz aqui? Vamos louvar para terminar? Vamos louvar? Isso é momento de festa, gente. Tem festa no céu hoje. Aleluia. Mais um para Cristo.